Apresentação aqui, você já me conhece, sou esteticista, especialista em recuperação de pele, clareamento de pele, docente em cursos de aprimoramento de estética. O que vamos aprender? Estrutura da pele, mecanismo de ação, a caneta elétrica, infusão, epigenética, os fatores de crescimento e os cosméticos associados. O boom do microagulhamento foi aqui, quando as famosas começaram a postar. Você vê que esse sangramento é devido à utilização do Derma Roller. Quando a gente utiliza a Dermapen, a gente não tem um extravasamento de sangue muito grande. Então, é um ponto positivo para o microagulhamento com a Dermapen, que às vezes as pessoas veem essas fotos e eu também nem aconselho a divulgar. Quando muita gente começou a fazer o microagulhamento, elas começaram a postar aquelas fotos sangrentas. Eu não gosto muito disso porque assusta, né? Você vê pra todo mundo que você fala assim, ai, por que você não faz o microagulhamento? Acho que dói, né? Acho que dói, sangra muito. E a exposição acaba sendo maior também, né? Então você tem um problema de uma inflamação de forma descontrolada, que não é uma inflamação estéril. Isso, na verdade a gente causa uma inflamação controlada, né? Quando a gente utiliza o microagulhamento ou o peeling químico, a gente está formando uma inflamação. Mas eu vou explicar um pouquinho mais pra frente. Que não é uma inflamação bacteriana. Não. Eu vou explicar um pouquinho mais pra frente a diferença do roller com a Dermapen para você ver a abertura que causa na pele, por que ele tem um sangramento muito grande. Essa é a história do microagulhamento. Eu vou dar uma passadinha um pouquinho mais pra frente, isso, tá? Pode passar porque eu li essa postura 3 vezes ontem. É, muito boa. Estrutura da pele. A pele é um tecido conjuntivo cuja função principal é separar o meio externo do meio interno, sendo a principal diferença entre os sistemas, pois a pele encontra-se exposta a um ambiente extremamente agressivo. A pele se divide em 3 camadas principais, epiderme, derme e hipoderme. A gente vai ver também conforme a milimetragem da agulha onde a gente pode atingir, até onde a gente chega. Pele, epiderme, camada córnea, lúcida, espinhosa e basal. Derme, camadas papilar, reticular, fibroblastos e glândulas. Quando a gente trabalha na parte do rejuvenescimento, na parte de reestruturação do tecido, que seria mais na cicatriz de acne, a gente vai atingir a derme. A hipoderme já seria de 3 milímetros, né? Não, a gente consegue atingir a derme de 1,5, já atinge a derme. Já atinge a derme. Ela não sangra tanto, mas você já tem uma perfuração bem boa. A caneta ela não chega a 3.0, ela chega até 2.5. Você só vai encontrar 3.0 os rollers. E a hipoderme, que é a camada adiposa, né? Algumas literaturas nem consideram mais uma camada da pele, a hipoderme. Epiderme é a camada mais superficial da pele, em contato com o ambiente. Ela é formada por um tecido epitelial estratificado, pavimentado e queratinizado. As funções da epiderme são servir como uma barreira de proteção do organismo, a absorção de raios ultravioletas provenientes da radiação solar, evitar perda de água e promover a sensação de tato. Camada celular superficial, não vascularizada, várias estruturas em diferentes partes. Ou seja, quando a gente atinge essa camadinha aqui, não tem sangramento, tá? Aí a gente... Seria 0,5 no caso. 0,5, 0,2, 0,5 e a gente usa a técnica de drug delivery, que é só para permeação de ativo, tá? Estrutura cutânea. As camadas são extrato córneo, granular, espinhosa, basal e a lâmina basal, que é entre a derme e a epiderme. Derme, considerado um tecido firme e elástico, abundante matriz extracelular, considerado denso e regular, que favorece a resistência física ao corpo diante de uma agressão mecânica. Oferece nutrientes à epiderme, acomoda os anexos cutâneos, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, além das células de origem conjuntivas sanguíneas. As células dessa camada são as principais: fibroblastos, que sintetizam colágeno e elastina, fibras de elastina, colágeno do tipo 3. O microagulhamento ele estimula o colágeno do tipo 1, que é o que a gente
precisa para a formação da sustentação da pele. Da elastina. O colágeno e elastina. É o colágeno do tipo 1, que a gente tem três tipos de colágeno, tipo 1, tipo 2 e o tipo 3. O tipo 2 e o tipo 3, ele é mais para órgãos, ele é mais para junções, tipo a cartilagem que a gente tem, ele é do tipo 2 e do tipo 3. Quando ocorre o maquiloide, ele é o colágeno do tipo 3, que ele estimula. Por isso que alguns peelings muito abrasivos ou alguns lasers de CO2 fracionado, às vezes deixa um pouquinho de queloide quando ele é descontrolado, é porque ele estimula o colágeno do tipo 3, tá? E o microagulhamento ele só estimula o colágeno do tipo 1, que é o mais importante. A pele sempre tem seu próprio organismo, indispensável. Alimentar, nutrir, tratar, hidratar e proteger isso diariamente, fazendo tratamento ou não fazendo tratamento. Bem-vindos ao futuro da recuperação cutânea. Olha que legal. Seguro para todos os fototipos de pele. Então você pode aplicar o microagulhamento desde uma pele branquinha de uma pessoa ruiva até a pele mais negra, fototipo 5, 6. Você pode fazer tranquilamente. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado são as associações, a permeação dos produtos, tá? Baixo risco de mancha pós-inflamatória, porque ele não causa descamação. Então ele não deixa, ele não desepiteliza, né, o nosso epitélio. Então a probabilidade de ter uma mancha pós-inflamatória é quase zero, né? Só se você fizer de forma imprópria. Recuperação rápida e otimizada. Quando a gente trabalha com roller, a gente tem uma cicatrização da pele de 48 horas. Então, 48 horas você não pode aplicar o filtro solar por conta da permeação, que o filtro solar ele não serve para permear na pele, tem que ficar na camada por fora. Alguns, né, produtos que a gente também não indica na utilização do microagulhamento com roller por conta desse tempo de cicatrização. A Dermapen, ele tem uma cicatrização de 2 horas. Então ela é rapidíssima. Você pode já estar passando o filtro solar, exatamente. Pós 12 horas. Por exemplo, você faz um microagulhamento de manhã. Aí a pessoa fala, mas eu vou trabalhar à tarde, não sei o que. Você fala assim, a sua pele ela vai sair daqui já com uma proteção. Quando você faz o microagulhamento, ele libera um plasma. Que isso causa uma barreira física contra os raios solares. Lógico que ela não vai ficar torrando no sol, mas ele protege um pouquinho. Então ela pode ficar tranquila para passar o filtro solar no período da tarde. Legal. Tá? Resultados efetivos com respostas rápidas por conta da estimulação do colágeno, da elastina e também do sistema drug delivery, que a gente abre microcanais para permear mais profundo. Podendo trabalhar nas áreas dos olhos e dos lábios, isso eu vou explicar um pouquinho melhor para você, mas na prática o que a gente faz? A gente regula a agulha a 0,5, não mais do que isso, para a gente fazer a região dos olhos e a região dos lábios. Você pode chegar até, dependendo do tratamento, até na parte da mucosa aqui, da mucosa molhada. Pode ser aplicado em todos os fototipos de pele. O eritema libera células tronco vitalizantes, não há downtime social, ou seja, a pessoa ela não precisa ficar sem trabalhar, sem fazer as atividades dela diária, ela pode ocorrer com a vida normalmente, ou seja, a pessoa não precisa se afastar das suas atividades diárias. Só se ela for uma nadadora, uma corredora, que se expõe ao sol. Vai entrar em contato com o outro. Isso. Tá, tudo bem. Microagulhamento. Microagulhamento é a indução percutânea de colágeno. As microagulhas penetram nas camadas basais da pele, criando assim um caminho para os ativos. Efeito drug delivery. Agulha 0,5. Que permeia facilmente, aumentando a eficácia dos ativos. Atenção, os canais se fecham rapidamente e a pele reage naturalmente, iniciando o processo de regeneração, produzindo colágeno naturalmente. Os canais se fecham em 2 horas. Em 2 horas. Depois do microagulhamento, lógico que a pessoa ela tem que ter uma vida que mantenha uma constância nesse tratamento, mas ele estimula o colágeno e ele continua crescendo até 2 anos. Então, se você fez tipo um buster assim de microagulhamento de 4 sessões a cada 20 dias, você dá um espaçamento ali de 4, 5 meses, ela ainda vai ter um melhoramento da pele por conta disso. Pode ser associado normal com skin buster, com outros tratamentos, né? Pode. O skin buster é hidrofílico, ele faz uma hidratação de dentro para fora, né? Sim, pode. Ele ajuda também muito na regeneração. Pode. E na hidratação, né? O ácido hialurônico ele é excelente.
Legal. Só na parte do Botox que você tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Manter uns 10 dias Pós-aplicação exatamente, Botox. fez a Botox, não ficar manipulando muito essa área. Para você não perder a ação do a eficácia. Influência das agulhas finas na epiderme. O ciclo de renovação das células epidérmicas acontece entre 20 e 30 dias. É por isso que a gente dá o espaçamento de 20, 21 dias de uma sessão para outra. Na pele envelhecida, esse processo é prolongado. A partir de pesquisas, as agulhas curtas influenciam na acomodação celular por sinais elétricos, especialmente na membrana basal, ou seja, ele vai acomodando as células conforme ele vai causando essa inflamação. Os sinais de fatores de crescimento estimulam e aceleram a proliferação de queratinócitos, células basais, entre as outras. Eu vou explicar um pouquinho melhor sobre os fatores de crescimento. Milimetragem das agulhas, 0,25 e 0,5 é a técnica Drug Delivery, com o objetivo da entrega transdérmica a efeito de estimular o depósito de colágeno e manter a sua arquitetura, bem como impulsionar o processo de regeneração natural. Técnica Drug Delivery, aumento da permeação de ativos, tratamento totalmente indolor, então você não precisa aplicar nenhum anestésico tópico para fazer até 1.0, a pessoa não sente muito, mas, sei lá, vai de acordo com a sensibilidade de cada um. E não acontece sangramento nenhum. Aqui a gente fala que é uma técnica para permeação. Tem um outro nome que eu falei esquecendo. Aqui, microagulhamento com Drug Delivery. A gente chega somente nessa camadinha, tá? Aí vai estimulando, esse fala o antes e depois. As células toda erradinha aqui, depois que causou a inflamação, e ele causa o nivelamento tecidual. Essa primeira camada é só a córnea, né? Isso, exatamente. A córnea. Então, daí, como é a segunda camadinha aqui? Que aqui é a epiderme, né? Essas três primeiras são a epiderme. Isso, camada córnea, camada lúcida e granulosa. Tá. Isso. Derma Roller versus Derma Pen, que eu expliquei pra você. O que o Derma Roller tem? Ele faz uma abertura muito grande na pele. Então, por que o Derma Roller ele sangra tanto? Porque eles causam uma abertura assim, conforme vai passando os rolinhos, ele vai abrindo um micro-arrombamento na pele mesmo. Então aqui embaixo ele fica um microcanal, só que em cima ele abre assim. Então o extravasamento de sangue é muito grande. Por mais que a gente utilize uma agulha 0,75, você tem um sangramento com o roller. Agora a Dermapen não. A Dermapen ela entra a agulhinha e ela sai. E o canal ele fica assim. É por isso que ela não sangra. E também tem a parte da cicatrização, né? Que ela é mais rápida. Aqui tem uma imagem mostrando. Olha o que acontece com a perfuração. Quando ela passa aqui, olha como ela abre o canalzinho. Aí que causa um sangramento maior. Ela rasga. Ela rasga, exatamente. Agora, na Dermapen não. Ela entra e ela sai. Você pode passar quantas vezes você quiser que ela vai fazer esse mesmo trabalho de entrar e sair. Movimentos circulares crescente acompanhando a estrutura do músculo. Isso, sempre para cima. Eu não trabalho com a técnica de rejuvenescimento de cicatriz de acne ou para estimular o colágeno e elastina. Eu não trabalho com circulares, trabalho só movimentos ascendentes. Tá. Então sempre para cima, chega na testa, aqui para cá também, sempre no sentido do músculo aqui. Bom, acho que eu vou explicar mais alguma coisa. Bom, vamos lá. Ação do microagulhamento. A criação de microcanais estimula diretamente na liberação de fatores de crescimento, os quais eles devem ter um papel fundamental na síntese de colágeno e elastina na derme. Pode-se afirmar que a aplicação do microagulhamento gera lesão controlada, com o dano epidérmico mínimo, desencadeando a cascata de fatores inflamatórios que irá estimular a liberação de fatores de crescimento, FGF, que fatores de crescimento transformador alfa e beta. TGF alfa e TGF beta. A neovascularização e a neocolanogênese ocorrem secundariamente a migração entre proliferação de fibroblastos a partir das lesões cutâneas. Uma rede de fibroactina é formada
gerando a matriz para deposição de colágeno do tipo 3, que é evidentemente substituída pelo colágeno do tipo 1, que foi o que eu expliquei para você. Tá? Ele transforma o colágeno do tipo 3 para o colágeno do tipo 1, para que ele estimule mais a liberação do que é o caso que nós vamos fazer colágeno e elastina. De queloide, inclusive. Então, exatamente, o colágeno do tipo 3 para o colágeno do tipo 1. Porque, na verdade, o queloide, ele, na junção do terminal da junção, ele libera muito colágeno, excesso de colágeno. Sim. E é por isso que acaba saindo aquela camadinha. Né? E justamente é o colágeno do tipo 3, né? Isso. Tá? E a gente vai, com o tempo, vai meio, como se diz... acomodando as fibras ali. Sim. A gente desgastando. Porque vai em cima disso, vai formando a camada de córnea, a camada de como que fala? Mais superficial mesmo, antes da córnea ainda. Onde ficam as bactérias, células mortas, entendeu? A gente vai formando. No entanto, quando a gente vai descamando, ele vai aparecendo até cicatrizes bonitinhos, que já foram, né? E depois vai ver. Exatamente, porque o que acontece? Quando a gente tem o queloide, as fibras elas estão todas assim. Estão todas trançadas. Aí ele vai acomodando. E essa queloide tipo vermelha, que é a que formou quando ela fica mais vermelhinha? É porque é uma queloide nova. Mas ela vai clareando, vai ficando branca. Na verdade, ela vai se unindo, né? Vai se gelificando ali. Aí vai ficando branquinha. Porque quando ela tá vermelha é porque tem uma vascularização ali. Entendeu? Ainda. Por isso que ela se torna rosácea. Exatamente. Quando eu falei pra você, a gente faz um estímulo e ele ainda vai crescendo. Uma célula de colágeno, ela tem o crescimento de 0 até 2 anos, dependendo do seu estilo de vida. Então, quando você faz microagulhamento, você ainda tem o melhoramento da pele por conta dessa neocolanogênese que ela vai se desenvolvendo. Você fez o tratamento de Nesse 6 caso, a mesma meses, coisa. de 5 sessões, você tem um melhoramento para ainda 2 anos. Exatamente. Dependendo do estilo de vida da pessoa. Na sala da continuidade com o tratamento. Aí sim. Aí e passa no caso da queloide de cada 30, 40 dias, sua manutenção? Eu gosto de fazer assim, ó. Eu faço as 4 sessões a cada 20 dias e eu dou um espaçamento de 4 meses. 4 meses? 4 meses. Para daí fazer mais 4 sessões. Mas daí que é bom você trabalhar com o peeling químico. Que daí você já vai... Olha, vamos fazer então, como a gente já fez 4 sessões do microagulhamento, vamos entrar já com o peeling químico? Você não precisa trabalhar com os ácidos mais fortes, que tem aquela descamação. Porque o que acontece? Quando você tem uma descamação muito forte, é aí que você tem que controlar para que ela não vire uma mancha pós-inflamatória, entendeu? Não errar o pH ali para você não passar... Não é nem o pH. A neutralização, na verdade. E é o gerenciamento mas é que a neutralização de certa forma, é uma organização e um rearranjo de quando você deixa passar o pH, ou estou errado? Não. Tem ácidos que a gente precisa de neutralização, porque ele continua agindo, e tem ácidos que não. O que a gente precisa... vitamina C, por exemplo, é um ácido neutro já, né? Não é um ácido... Tem a vitamina C em forma de peeling, que aí é o pH mais baixo, não é tão alcalino, porque assim, a gente tem a vitamina C como antioxidante para dar um plus, tipo, a vitamina C que a gente usa junto com o microagulhamento, ele não tem nada a ver com ácido, ele serve mais para o clareamento, ele serve para o rejuvenescimento, estímulo do colágeno, estímulo da elastina, ele é um fotoprotetor também, por ser altamente antioxidante. Agora, se a gente muda um pouquinho, deixa o pH baixo da vitamina C, ele vira um peeling. Ele pode até causar... Seria qual pH, você lembra assim de cabeça? 2.0, ou pH 2%, não mais do que isso. Aí já se torna ácido. Já se torna ácido. Mas é difícil você ver um peeling só de vitamina C. Geralmente tem vitamina C, tem o ácido códico, tem o ácido códico, o ácido ferúlico, porque eles também são quelante de ferro, né? Que necessita para a junção dos 2 tipos de ácido, não só o da vitamina C. Tá bom? Importante lembrar que esse processo ocorre durante semanas, até mesmo meses, assim verificando a mudança do aspecto da pele, diminuindo as linhas de expressões. É o que eu acabei de explicar para você. Então, você faz microagulhamento, você ainda vai vendo a melhora da pele, conforme o tempo vai passando. Além do gene de expressão proteica aumentado para o colágeno do tipo 1, também a regulação
de aumento de GAGS, os fatores de crescimento endotelial vascular, e os fatores de crescimento epidérmico. Análises histológicas demonstram que 1 ano após a série de sessões de microagulhamento, houve um aumento de deposição de colágeno na derme reticular, aumento de deposição de fibras elásticas e aumento na camada granulosa da derme. Ou seja, você redensifica totalmente a derme. Então, você tem uma derme aqui lesionada, toda irregular e fina também, né? Conforme você vai envelhecendo, a gente vai perdendo essa camada da derme, porque a gente vai perdendo colágeno, elastina, que é o que dá a sustentação. Então, o que ele faz? Ele aumenta. Então, esse colchãozinho hídrico, que conforme a gente vai perdendo, envelhecendo, ele vai aumentando, ele vai redensificando a pele. Aumenta a derme. Vamos ver como funciona. Aqui é um fluxograma que eu coloquei aqui para ser um pouquinho mais claro. Remoção da epiderme, liberação de citocina, migração das células inflamatórias ou das células de Merkel, substituição do tecido danificado por um tecido cicatricial, atenuação de rugas, melhora a textura, brilho, coloração da superfície cutânea, correção das cicatrizes deprimidas, além de aliviar o fotodano, que são aquelas manchinhas causadas pelo sol. Exatamente. Outra teoria. As membranas celulares reagem à mudança no local com um potencial elétrico, que cria um aumento de atividade celular e uma liberação de íons de potássio, proteínas e fatores de crescimento. Ou seja, conforme esse estímulo elétrico que a gente dá na pele, a gente meio que engana a pele, formando um processo inflamatório, assim, a gente movimenta todas as células. Dando mais atividade para a célula. Exatamente. Por causa dos íons, né? Exatamente. Que íons cátions e ânions, que formam todo o envolvimento isso. celular. Exatamente. Microlesão, engana a pele, estimula a bioeletricidade, ou seja, as células elas vão toda ali para aquele local para fazer a regeneração do tecido e liberação dos fatores de crescimento. Os fatores de... Acho que eu tenho mais para frente. Você sabe se melhora também o sistema celular de respiração, mitocondrial, ATP ou não? Se ele estimula a mitocôndria? Não. Você alimenta a mitocôndria com um ativo, tipo uma espirulina. Uma espirulina, ele é um alimento para a mitocôndria. Tudo isso vai passar para mim depois Tudo isso eu posso passar, mas aqui essa parte é mais a parte de nutracêuticos, nutricosméticos do que na parte prática do microagulhamento mesmo. Mas ele é importante você saber. É importante também para eu poder até para recomendar no pós. Sim. Tá. O pós a gente vai indicar muito antioxidante, isso via oral. Antioxidante, colágeno via oral também é muito bom. Ácido hialurônico via oral é muito bom. Vai depender muito também do tratamento que você está fazendo, né? Porque se for tratar um melasma, se for tratar uma mancha causada pelo sol, se for tratar um rejuvenescimento, é diferente. Mas hoje a busca que nós temos é mais para um rejuvenescimento do que e manchas. Isso vai depender muito do público que você atinge, né? Se é umas pessoas um pouco mais jovens, que teve acne, tem muita cicatriz de acne, o microagulhamento ele atrai bastante cicatriz de acne. Sim. Mais do que a parte do rejuvenescimento. Por sinal, é o que eu estou tratando meu sobrinho. Com cicatriz de acne? Tá melhorando já? Já. Segundo você não acredita. As fotos. Nossa, é fantástico. Muda. Para cicatriz de acne ele é muito bom. Agora, quando você pega um cliente, um paciente que tiver melasma e você quer tratar o rejuvenescimento junto com o melasma, você não pode atingir a camada muito profunda, tá? Aí você vai só no drug delivery ali, porque o melasma ele é uma coisa muito complicada de tratar, porque a gente tem que ir ali saber exatamente o que está causando a disfunção daquela mancha. Então, se você for agredir muito, se for tipo uma agulha 1.0, pode ser que você agrave aquela mancha, que você estimule mais o melanócito do que você clareie. Então, tem que tomar cuidado para quem tem melasma. Mas o melanócito não é estimulado pelo calor e pelo fotocélula? Ou porque você abre e aí ele recebe uma... O melanócito, ele pode ser estimulado por qualquer tipo de agressão. Se você chegar aqui e pegar uma pessoa que tem um melasma muito grave e passar açúcar no rosto dela, fazer uma esfoliação com açúcar, você já está ativando, você já está agredindo essa pele. Então, a parte de peeling mecânico, que é com peeling de ouro, peeling de diamante, aquele... Dermoabrasão. Exatamente, dermoabrasão não é muito aconselhado para quem tem melasma.
muito ativo. Mas é mais porque você aconselhável pra quem tem tá ocorrendo uma agressão. espinhos. Agora, assim, é que o melasma ele é muito complicado. A agressão ela pode ser por disfunção hormonal. Por exemplo, uma gestante, ela tem uma tendência muito forte a ter melasma. Agressão física, agressão luz visível, luz azul, tudo isso ocorre a formação do melasma. É bem complicadinho de tratar, então a gente tem que driblar tudo isso. Epigenética. A diferença entre a genética e a epigenética provavelmente pode ser comparada à diferença entre escrever um livro e ler um livro. Outra vez que um livro é escrito, o texto, os genes do DNA, informações armazenadas, será o mesmo em todas as cópias distribuídas para o público interessado. No entanto, cada leitor pode interpretar a história de forma ligeiramente diferente, com a diferença de emoções, projeções e medidas que continuam a abrir o capítulo. De forma muito semelhante à epigenética, permite diferentes interpretações de um modelo fixo, o livro ou o código genético, o que resulta em leituras diferentes, dependendo de condições variáveis sobre as quais esse modelo é interrogado. Thomas, essa tela aqui eu tirei de um livro muito legal que se chama O Segredo da Imortalidade. Ele fala muito dessa parte genética, epigenética, que a epigenética a gente consegue mexer um pouco na estrutura do DNA para que a gente controle o dano que está causando naquela pele. Então, por exemplo, a gente muda um pouquinho a estrutura do melanócito, porque ele está totalmente descontrolado. Ele já tem uma leitura genética uma ali. proliferação ali descontrolada. Exatamente. Então, ele já tem aquela estrutura genética dele. Preciso produzir melanina. O que a gente vai fazer? A gente vai pela epigenética mudar um pouquinho a estrutura dessa célula para que ela pare de produzir melanina, ou aquele colágeno que ele está danificado, ou aquele colágeno que está glicado, aquela pele que ela está muito glicada, que ela está amarela. A gente muda um pouquinho a estrutura das células pela epigenética para que a gente consiga um melhoramento dessa pele. E esse livro ele fala muito de telômeros, dos nossos telômeros, do envelhecimento da pele, que a gente só vai envelhecendo, cada célula dentro da nossa estrutura, né? Ele tem um telômero, e o encurtamento do telômero vai causando envelhecimento do nosso corpo inteiro. Ele vai diminuindo a regeneração. Exatamente, ele vai diminuindo a regeneração, mas a gente corre isso pela vida inteira e com o nosso corpo inteiro, não é só na parte da pele, sim. Assim, dos nossos órgãos. Então, o que a gente faz com o telômero da pele? A gente tenta manter ele mais alongado ou tenta não fazer com que ele diminua por muito rápido, entendeu? Vou até passar para você depois esse livro, que ele é bem legal. Células troncos hematopoéticas, responsável pela regeneração tecidual. O estudo científico altamente conceituado aponta a tecnologia através de células tronco com maior avanço na medicina moderna. Células tronco, fatores de crescimento, está tudo interligado. Você já ouviu falar da bioplacenta? Bioplacenta é uma coisa muito antiga que está entrando muito em alta agora, que é a placenta de ovelha. Que eles usam as células tronco, o fator de crescimento da placenta da ovelha para fazer um sérum compatível com a nossa pele para fazer todo esse melhoramento. Legal isso aí. É muito legal, tá super em alta. Legal, você falou bioplacenta, já talvez em células tronco, sempre quando vem célula tronco, você pensa no cordão umbilical, que também é para regeneração celular. Mas a gente consegue tirar células tronco, fator de crescimento, até de gordura, células de gordura. Tem um produtinho que ele chama Luminef, já ouviu falar? É um sérum. Eles retiram os fatores de crescimento de células tronco da gordura humana. Ele é muito bom porque ele é compatível com a pele. É bem legal. Passar depois. É muito legal. Vou aproveitar, né? Isso aí. Tipo, anota aí. Até porque eu esqueci o caderno ali. Você podia ter trazido atenção agora. Né? E numa próxima a gente tem uma conversa para tirar as dúvidas. Conforme você vai tendo dúvidas, você vai me perguntando, Stephanie, ou até quando você estiver ali na prática, tipo, fez a avaliação com a pessoa, fala assim, nossa, o que eu posso fazer com essa mulher? Porque às vezes tem pele que você olha assim, você fala, meu Deus, onde que eu começo, né? O que eu vou tratar primeiro? Se for tratar a mancha, se vou tratar o rejuvenescimento, aí você pode me mandando que eu te ajudo.